Depois da morte do Papa Francisco no dia 21 de abril, bolsonaristas de todos os níveis, de senadores até PMs, aproveitaram para fazer uma grande demonstração de amor cristão com piadas e comemorações sobre o falecimento do pontífice. É Deus acima de tudo, aquela história toda. Vamos saber mais sobre isso com a Sofia Labanca aqui no plantão, né? Bora lá. Pessoal aí da família conservadora tradicional brasileira comemorando o falecimento do Papa, tipo, que é tipo o chefe da Igreja Católica, né? Exato, né, Ana? É aquele pessoal. E eu acho que isso fica mais bizarro ainda quando a gente pensa na doutrina católica, que parte-se da infalibilidade papal, né? Que o Papa é incapaz de errar. Mas aparentemente, para eles, assim, o Papa é incapaz de errar, a não ser quando ele está sendo minimamente progressista. Não vou nem dizer de esquerda, minimamente progressista. Aí ele está errando o tempo todo. Mas enfim, Ana. O Papa Francisco faleceu agora no dia 21 de abril, ontem, se vocês estiverem vendo isso no dia da gravação. E a gente teve aí. Vamos começar com os políticos. A gente teve alguns políticos que já partiram aí para fazer piadinhas com a morte do Papa. Então, vamos começar, por exemplo, com o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, que pegou e postou assim: Moraes deu 24 horas para ser nomeado o próximo Papa. E daí uma imagem, obviamente, feita por IA do Xandão de Papa. Assim, vamos ser sinceros, mesmo nos meios de esquerda, essa montagem rodou. Mas sem essa piadinha de que ele estaria dando 24 horas para ser nomeado Papa, né? Aí, assim, tipo, claramente a gente está vendo um uso político aí disso. Mas não ficou só nos deputados, a gente pode também pegar um senador Ciro Nogueira, progressistas, né? Que foi lá e tuitou: Habemos déficit, habemos fome, habemos violência, que Deus ilumine o Brasil. Aí ele está brincando com a frase, né, Habemos Papa, que é a frase que é dita no final do conclave, quando é eleito um novo Papa. Então aí outro que... e é engraçado que isso... Engraçado, que essa foi a primeira postagem dele depois da morte do Papa. Não teve nenhuma condolência, não teve nenhuma homenagem, nada. É a primeira manifestação dele depois da morte do Papa, vai lá, habemos, e daí começa a brincar com os problemas aí do Brasil. Mas dá para dizer que esses ainda foram os pesos leves, Ana. Porque quando a gente pega e sai da esfera federal e começa a baixar para a esfera municipal, por exemplo, a gente vê uma vereadora dizendo que a morte do Papa foi uma limpeza espiritual. A gente está falando aqui da vereadora Mariana Lescano, do Progressistas de Porto Alegre, né? Progressistas do Rio Grande do Sul, ela é vereadora em Porto Alegre. E ela não voltou atrás. Eu até tinha feito print para garantir, mas ela não tirou ainda do Instagram dela. Aqui, morreu hoje o Papa Francisco, que Deus tenha misericórdia de sua alma, apesar das discordâncias, respeito à figura. Sua morte marca o fim de uma era que, infelizmente, foi marcada por distorções doutrinárias. E daí ela vai continuar aqui falando de novo, né? Mandou para aquele lugar a infalibilidade papal. Mas o que eu queria destacar mesmo é o que está aqui na legenda do carrossel dela. A morte de Francisco marca o fim de uma era confusa e ideológica na igreja. Que Deus levante um papa firme na fé, fiel à verdade e sem rabo preso com a esquerda. É tempo de limpeza espiritual. Ela tá chamando a morte do papa de limpeza espiritual. E você vai ver o texto dela aqui, ela vai dizer, por exemplo, que ele, na verdade, servia ideologia marxista e disfarçava isso de compaixão, sabe?
E por aí vai. É nesse nível. A igreja precisa de uma Comunismo. purificação urgente. O comunismo já não se esconde mais, está sentado em tronos e púlpitos. Então essa aí eu acho que ela teve a coragem ou a falta de noção, eu diria as duas coisas, de externar o que muita gente está pensando e não tem coragem de dizer, né? É, Agora, vamos sair ah, dos não, tem mais, políticos, desculpa. Ana? Vamos sair dos Ah, políticos? Vamos chegar na vamos. grupo de zap da PM. Lá na coluna da Mirelle Pinheiro, no Metrópolis, eles tiveram acesso a prints tirados num grupo de WhatsApp de PMs do estado do Pará. E aí, Ana, o que se viu lá foi coisa nesse nível aqui. O único santo que viveu entre nós foi Jesus. Olha quem ele era. E daí foto dele com o Lula, com o Maduro. E daí ali, menos um comunista na Terra, Papa Francisco. Daí embaixo, com todo respeito. E daí logo abaixo vem uma pessoa respondendo: já vai tarde. Caraca! Essa é a galera que Deus, pátria, anda com a família. Bíblia na mão, Deus, pátria, família, tudo mais, conservadores, cristãos. Deus acima de todos. Deus, posso comentar ou tem mais caso? Não, bora lá. Veja, Sofia, não é claro, horroriza no sentido assim da incongruência, né? Né, dessa galera que se diz assim muito religiosa, muito cristã e tudo mais, e diz que a esquerda é depravada, que a esquerda é isso, a esquerda é aquilo, e tá aí celebrando a morte do Papa, né? Eu não vou entrar nem na coisa assim sacrossanta, assim, para usar o termo, né? Não entrar na coisa sacrossanta e dizer, estão tirando sarro de um falecimento. Eu particularmente, né, não sou assim muito fã assim de piadinha com morte, mas não é nem essa questão. São duas aqui. A primeira é a incongruência, né, de como eles se põem como cristãos e como e a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, usam a religião, né, para atacar os outros, usam a religião o tempo inteiro, mas na hora de demonstrar de fato a sua fé e o seu respeito mínimo pela fé que eles dizem ter, eles mostram aquilo que tem por dentro. E aí é o segundo ponto. O que tem por dentro deles, na verdade, é só desejo de poder, né? E é por isso que eles veem a morte do Papa como uma oportunidade de falar de comunismo, uma oportunidade de atacar o governo Lula. Quer dizer, a fé ali, a crença, o que quer que seja, passa completamente longe desses corações e mentes aí. Toda a preocupação, não apenas agora, entende? Mas o tempo todo, a preocupação deles é poder e dinheiro. Então, quando eles usam, a gente sabe disso, mas é preciso reiterar, quando eles chamam, né, conclamam pela fé, o respeito à Bíblia, o que quer que seja, tudo isso é só um mecanismo, né, uma ferramenta para usar as pessoas que são idiotas o suficiente para acreditar nelas, para ter mais dinheiro e poder. Né? É só para isso. Né? Mas em alguma medida não me surpreende também, porque já fazia muito tempo essa galera bolsonarista e da extrema direita assim, já estava demonstrando um ódio pelo Papa, desde que ele desde que ele ousou seguir os ensinamentos aí, quem diria, né, de um cara lá, não tal de Jesus, assim, né, e querer olhar pelos pobres, falar pelos pobres e tudo mais, tarará, aquela coisa assim que eu achei que era para ser
ser, né, a coisa toda da igreja, desde que ele começou a falar essas coisas, a galera aí já começou a dizer que ele era comunista, não sei o que, eles xingavam já há muito tempo o Papa, né? Então isso já vinha acontecendo. Outra coisa que aconteceu, que tá na linha dessas informações que você trouxe também, foi a forma como a Casa Branca respondeu, né, ao falecimento do Papa, com uma nota só dizendo descanse em paz. Só isso, assim. Aquilo foi um ato de hostilidade aí diante da... né? Nessa linha dá para falar do Bolsonaro também, que deu uma entrevista ontem à noite direto da UTI para o SBT, que quando perguntaram para ele sobre a morte do Papa, ele só falou, lamento como lamento a morte de qualquer um. Caraca. Isso me diz uma coisa, assim. Também fico pensando nessa disputa por poder, assim. Esse desprezo evidente, explícito, né, pela figura do Papa, também é um aceno à igreja evangélica, né? Para dizer, olha, este chefe aqui não nos representa, né? Esse chefe aqui é da outra religião aqui, não nos interessa. Então tem um pouco disso também, assim, de uma demarcação de território, claro, de novo, com toda a sua hipocrisia, né, enfim, mas é uma forma também de demarcar esse terreno comercial, assim, né, de dizer, não, esse público aqui já é nosso, né. É isso. Tinha mais um comentário que eu queria fazer. Bom, mas acho que era nessa linha, assim. O bolsonarismo e a extrema-direita têm feito esse aceno para uma noção de religião muito, muito estranha, né? E é engraçado que a Igreja Católica, com toda a sua, né? Todo o seu histórico, assim, ela não é à direita o suficiente para essa galera, né? Ela parece que não chegou lá. Não, eu não sei se eu diria isso, Ana, porque eu acho que a gente também, sinceramente, eu acho que assim, se jogou um pouco de confete demais para esse Papa. Primeira coisa, vou te dizer isso. É que aquela coisa, né? O mínimo, sabe? É que ele não fez nem o mínimo, né? Eu só vou lembrar para as pessoas como que ele tratou as pessoas trans. Inclusive, isso é uma... isso é verdade. É que ele compara, que ele foi até o final condenando a teoria de gênero, né? Vamos lembrar, a ideia de ideologia de gênero, quem inventou foram os católicos. E o Papa foi até o final em cima disso. Ele chegou a comparar pessoas trans a armas nucleares, dizendo que ambas eram uma ameaça à ordem natural. Sério? Sabe? Então, esse confete todo é a velha mania que a esquerda tem de, se tá com a gente nos outros assuntos e só tá atacando pessoas trans, assim, ignora as pessoas trans, deixa pra lá. Tá certo. Então, assim, o pessoal joga confete demais. E a Igreja Católica continua sendo extremamente conservadora. Vamos lembrar que o Francisco é o Francisco I, porque não teve nenhum outro franciscano antes dele. Teve 200 e não sei quantos papas. Nunca teve um franciscano antes dele. Vocês juram que vocês vão querer me dizer que a Igreja Católica está menos conservadora? Antes da ascensão da bancada evangélica, que foi lá pelos anos 2010, 2011, 2012, a grande inimiga da esquerda aqui no Brasil era a Igreja Católica. Eu lembro, como parte do movimento LGBT, brigando com a CNBB. Sim. Mas é nesse sentido. Eu lembro de toda a comunidade científica brasileira brigando com os católicos por causa de pesquisa de célula-tronco, que os caras não queriam deixar fazer pesquisa com célula-tronco. E era católico, não era evangélico. É verdade. Gente, a gente teve um respiro aí com o Papa Francisco de ser mínimo, nem chegando no mínimo, sinceramente. E não vamos fazer de conta que os católicos são grandes progressistas.
Não, em absoluto, em absoluto. É completamente relativa a posição aqui. Relativo aos outros papas, você diz que ele não é direito o suficiente para essa galera. Gente, não que Alain ele dos não Santos. seja, Alain dos né? Santos Alain dos Santos é um retrato muito mais fiel do que a Igreja Católica do que o Papa Francisco. Só lamento. É verdade. É verdade. O O Frei, pessoal como é tá que é o nome daquele corrigindo. Frei lá que a gente falou um monte aqui no que a Dai trouxe um monte aqui no Meteoro? Ah, eu sei. Você não consigo lembrar. Enfim, aquele Enquanto você vai lembrando Frei o nome, o Gilson. pessoal tá... Frei Frei Gilson, Gilson. exatamente. Aquilo representa a Igreja Católica muito Isso, mais do que o mais do que o Lancelotti, só Papa. lamento. O Padre Paulo Exatamente. Ricardo também, obrigado aqui, Brunoves, sabe, eles representam muito mais a Igreja Católica do que o Francisco, do que o Lancelotti, do que o Frei Beto, Sim. sabe? Não vamos querer dizer que a Igreja Católica era como o Francisco é a mesma coisa que querer colocar os evangélicos como o pastor Henrique, sabe? Não, absolutamente, absolutamente. Mas digo para os anseios, né? Para os anseios do pessoal da extrema direita, mesmo a Igreja Católica, entende? Mesmo a Igreja Católica sendo como é, para eles não parece ser o suficiente mais. Eles querem mais. Eles querem algo ainda mais longe ainda, querem mais na cara e estão indo buscar, estão encontrando, né? Vou fazer uma correção, só que o pessoal tá chamando a atenção de que o Francisco não é franciscano, é jesuíta, e eu sinceramente também não Desculpa. sabia que eram duas coisas diferentes. Desculpa. Ok. Mas vamos lá. É isso, Sofia? E se for falar em jesuíta, então, estrago que eles fizeram no Brasil Colônia. É isso que eu falo, não melhora muito. Vamos lá, Sofia? Vamos lá. Ficamos por aqui. Peraí. Deixa eu desligar minha trilha e agora sim. Não tem recadinho hoje, não, né? Não, hoje não. Não? Chat, voltamos logo em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.